4 horas e 34 minutos, o homem que tentou reproduzir a fama e o prestígio de Sérgio Moro no Rio de Janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas, acaba de ser afastado cautelarmente em decisão unânime pelo Conselho Nacional de Justiça. Houve unanimidade pela instauração de um processo administrativo disciplinar que pode levar ao afastamento dele permanente da profissão, mas o afastamento do cargo foi por maioria de 11 votos, com 4 votos pela abertura do pela abertura do processo sem o afastamento. Então, de novo, Marcelo Bretas, ex-juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi, por unanimidade, tornou-se alvo de um processo administrativo disciplinar no CNJ e, por 11 votos a 4, afastado cautelarmente, ou seja, não exercerá o ofício de juiz até que haja uma finalização das investigações contra ele. Neste momento, o CNJ julga um segundo pedido de abertura de processo contra Bretas, este que está sendo julgado agora de iniciativa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Qual é o foco das apurações do CNJ? É a discussão sobre se Bretas tinha excessiva proximidade com a ala política do Rio de Janeiro que ascende com Jair Bolsonaro. Para ficar em alguns exemplos, ele foi para a posse de Bolsonaro, o que já não é recomendado para juiz de Estado, já que ele julga e julgaria aliados, inclusive, né? A família do presidente tem foro no Rio de Janeiro, poderia ser ele relator de casos. No jato do Wilson Witzel, o breve, que era o governador que também, né, surge na onda do tsunami da direita em 2018, vai para um evento com o Marcelo Crivella, que era prefeito do Rio de Janeiro, faz ali uma série de acenos a essa nova direita e, segundo Eduardo Paes alega neste segundo caso, que está sendo avaliado agora, ele tratava adversários desse grupo de direita e extrema-direita com parcialidade, ou seja, ele não era o que diz a lei imparcial. Por 11 votos a 4, Marcelo Bretas está afastado da judicatura, do exercício judicante, para falar aqui em português juridiquês castiço, por decisão do CNJ. Vem para cá, Leandro Rezende, Yuri Pita e Larissa Rodrigues. A gente vai, claro, né, discutir isso. A proximidade com certa política por parte dos expoentes da Lava Jato foi tóxica para todos eles. Muita gente pode argumentar, não, Daniela, imagina, hoje o Sérgio Moro é senador. Antes de ser ministro do Bolsonaro, Moro achava, e muita gente achava, que ele poderia ser candidato à presidência da República, com chance de ganhar, né? Provoca a desestabilização de um governo que poderia ficar 16 anos no poder, não fica, né? O PT, Dilma Rousseff, cai na esteira da Lava Jato, consegue encarcerar o maior líder de esquerda, eu diria, da América Latina Democrática, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E depois vai ao governo Jair Bolsonaro, pede demissão e é achincalhado pelo ex-chefe, tenta ser candidato à presidência, não consegue se viabilizar num partido ou acha que esse partido é pequeno para ele, denotando total desconhecimento de valores básicos para a política de longa vida, entre eles gratidão e reciprocidade, né? Deixa esse partido para ir para um gigante do Centrão, o União Brasil, e aí tem a candidatura à presidência da República sabotada, tenta ser candidato por São Paulo, não consegue, enfim, volta ao Paraná, é eleito senador, deixando para trás um dos maiores defensores do lavajatismo, porque o Brasil, o roteirista de Brasil não esquece nada, Álvaro Dias, né, que alugava a tribuna dia sim e dia também para defender o trabalho de Moro, foi acusado por Moro de ser, choque-se quem quiser, petista ou apoiador
da esquerda. Leandro Rezende, Bretas tentou fazer 50 anos em 5, para utilizar uma metáfora aqui, porque ele tentou virar algo parecido com o que foi Sérgio Moro no auge da Lava Jato, num período muito menor de tempo e com um trabalho altamente questionável, além de uma conduta... gente, agora juiz afastado, Marcelo Bretas, eu noticiei no painel, ele entrou na justiça para poder acumular benefícios, receber ele e a mulher auxílio moradia, tendo não só um, mas alguns imóveis próprios, né? Auxílio moradia é pago para quem está necessitando, faz trabalho em outra comarca, na comarca diferente de onde mora. Enfim... Caiu, depois de ter ido ao comício do Crivella, do Bolsonaro, de ter posado no avião com o Witzel e de recentemente ter ido ao herdeiro do bolsonarismo no Rio, que é Cláudio Castro. Pronto, no dia de hoje, a toxicidade do relacionamento que um juiz não pode ter com a política finalmente chegou à conta para ele, Leandro Rezende. Dani, o Marcelo Bretas foi talvez ali o segundo grande expoente desse movimento de juízes popstar, né? O Bretas tentou ser o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, ele conseguiu um apoio grande da sociedade civil quando ele começa a Lava Jato no estado do Rio e prende o Sérgio Cabral. Mas aí, essa proximidade dele e os métodos aplicados pelo Bretas na condução dos seus processos tornaram ele uma das figuras, e aí estou sem dúvida de dizer isso, né, no bastidor ali do mundo jurídico do Rio de Janeiro, uma figura realmente tóxica. E ele foi alvo de várias representações. A que derrubou ele foi elaborada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, uma das que estão em análise lá pelo Conselho Nacional de Justiça, e ela se baseia numa reportagem da revista Veja que mostrava ali um dossiê, uma delação que foi apresentada por um advogado, o Nitalmar Dias Ferreira, que chegou a ser advogado do Sérgio Cabral e defendeu vários outros presos da Operação Lava Jato. O grande representante deles talvez seja Fernando Cavendish, empreiteiro, né, que foi preso antes da Lava Jato ainda, que tinha uma relação grande com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Pois bem, esse advogado apresentou ao Ministério Público Federal, apresentou às autoridades uma série de suspeitas sobre a relação entre o Marcelo Bretas e os procuradores da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Uma série de informações, de denúncias contra os métodos do Marcelo Bretas à frente. Para ficar claro aqui, que isso a gente acompanhei muito de perto na época, também eu estava no painel ainda, ele é acusado de ele negociar as delações. Ele, como juiz, oferecer delações premiadas e vantagens em processos, negociando penas com acusados, o que é vedadíssimo. Foi isso que esse advogado disse que ele faria e que em um determinado momento, aliás, para mim, é o que faz ruir a Lava Jato do Rio de Janeiro, porque ela cai em desgraça de maneira muito mais rápida e por conta disso, né? Ficando o próprio Ministério Público ali, digamos, numa situação dificílima de apurar o que dizia um advogado sobre o juiz do caso, Leandro. Dani, eu estou aqui conversando justamente com advogados, né, que já estão, obviamente, repercutindo essa notícia do afastamento do Bretas, porque é isso, né? Ele se tornou uma pessoa foi alvo de várias representações. Teve essa história ali do Nitalmar, que foi essa pessoa que levou às autoridades essas informações de que o Bretas negociava delações, né, de que ele teria ali uma série de influências sobre os processos que ele próprio julgava. E é isso, é uma figura que durante um período gozou de um prestígio grande da sociedade civil no Rio de Janeiro, teve ato em desagravo ao Marcelo Bretas ali no começo da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, com a participação de muita gente que é crítica hoje à Lava Jato, né? Muita gente que depois passou a ser contra a Lava Jato em determinado momento teve junto com Bretas, mas a partir de 2019 a proximidade dele com o mundo político, a proximidade dele com Crivella, com o Bolsonaro. E agora, para fechar, né, faltando uma semana para o julgamento do CNJ, ele postou uma foto dele ao lado... E apagou. Postou e apagou uma foto dele com o governador Cláudio Castro curtindo o carnaval. Então, essa proximidade sempre foi um problema para ele e agora está aí a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Dani.
Deixa eu trazer aqui rapidinho, Lari, primeiro boa tarde para você. Vamos conversar com o Pedro Duran, que está lá no Rio de Janeiro, traz as informações para a gente. Pedro, deixa eu virar para falar com ele no nosso telão. Ô Pedro, o Cláudio, o Marcelo Bretas, tão talvez, né, distante ou já ciente que o próximo passo dele é realmente a política que a judicatura tinha acabado para ele, vai e me posta às vésperas do julgamento do CNJ uma foto dele num evento com o Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, herdeiro do bolsonarismo no Rio de Janeiro, e depois que a foto vai parar na imprensa, como é óbvio, juiz não pode ter proximidade pública, ou pelo menos não deve ostentar orgulhosamente, em especial com pessoas que podem ser julgadas por ele. E em evento que não tinha nenhum pé, digamos, na agenda oficial, né? Ele estava lá, era uma espécie de festa mesmo, no final de semana, de celebração. De todo modo, está afastado o homem que tentou ser a estrela da Lava Jato no Rio de Janeiro. Era uma feijoada de domingo, Daniela, que ele estava junto com o Cláudio Castro, com o abadá e tudo. Postou a foto e depois se arrependeu, porque apagou logo em seguida. Aliás, ele já tinha sido punido exatamente por isso, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Já tinha levado uma censura pública, inclusive com a proibição de ser promovido por 1 ano por autopromoção e superexposição, o que, de acordo com o Tribunal Regional, vai contra a regra da magistratura. Então, ele já sabia que esse tipo de ação poderia incorrer em uma nova punição. Já tinha participado da posse do Bolsonaro, tendo pego carona num jatinho com Wilson Witzel, então governador do Rio de Janeiro. Já tinha participado em eventos com o próprio Bolsonaro, com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e esse foi um dos motivos pelo qual o prefeito do Rio de Janeiro atual, Eduardo Paes, que foi oponente de Witzel na campanha de 2018, fez essa reclamação contra ele por arbitrariedades no processo da Lava Jato. Vocês vão se lembrar, secretários de Paes foram investigados em processos da Lava Jato que estavam na mão de Bretas e Paes acabou acusando o juiz de ter sido arbitrário. É importante ressaltar que o CNJ está em sessão fechada. A Daniela conseguiu essa informação com exclusividade porque, de fato, essa sessão não é aberta, o processo corre sob sigilo e são 4 processos relacionados a Marcelo Bretas. O primeiro de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também um de 2 advogados de Rondônia e do Distrito Federal que fazem parte do Conselho Federal da OAB. Tem um terceiro, que é decorrência de um processo de correição na vara de Bretas feito pelo próprio CNJ em novembro do ano passado, e um quarto, que é uma reclamação de Bretas para tentar mudar a punição que ele sofreu justamente do Tribunal Regional Federal. Então, esse julgamento começou por volta das 2h30 da tarde. Eles ainda estão julgando o caso de Bretas, já passaram pelo primeiro processo, mas tem mais 3 pela frente. O que se sabe, portanto, até agora é que o bastião da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, foi publicamente punido e terá um processo administrativo contra ele por não ter, na avaliação dos 15 ministros do STJ, se adequado ao processo legal da forma correta. Só uma última ponderação, uma última consequência desse processo, Daniela, é que os advogados de réus da Lava Jato, que têm processos nas mãos de Bretas, vão aproveitar esse momento para poder recorrer e para poder livrar os réus das penas deles, Daniela. Pedro, é o que vai acontecer se o CNJ, assim, neste momento, essa análise, esse argumento é um caminho, mas não dá para, digamos, não é uma garantia de sucesso. Agora, se o CNJ, ao final da investigação, conclui que ele agiu de maneira imprópria, seja orientando réus a delatarem, fazendo ele próprio acordo com a réu sem ou debaixo dos panos do Ministério Público. Isso sim, claro, pode levar à anulação em série de processos. E aí você que está nos assistindo em casa, não adianta ficar com raiva, porque para quem tem função de ser guardião e, mais do que guardião, executor da lei, o passo fora ou foríssimo por ambição política, pessoal, projeção, sabe Deus o quê,
ele é muitíssimo grave, porque ele, na verdade, em última instância, ele estrangula o nosso Estado democrático de direito. Ele acaba com o direito que qualquer pessoa, do político mais ladrão do mundo ao cidadão que está passando fome e vai roubar uma mortadela, ambos criminosos perante a lei, ambos precisam ter julgamento justo. Essas balizas não é que elas devem valer só para o fulano de tal, que é político, que eu tenho certeza que é ladrão. Ele precisa, para você ter certeza que ele é ladrão, segundo a lei, ser julgado com base em uma série de parâmetros, e o CNJ tem sérias desconfianças, tanto que tirou o juiz da atividade de que Marcelo Bretas não cumpria esses parâmetros. Obrigada, Pedro. Deixa eu voltar com a Larissa e com o Yuri Pita. Yuri, tem uma... Fala para mim, Edu. Fala, Edu, fala comigo de novo. Isso, pode ser, se o Leandro estiver apurando, não tem problema nenhum. Para mim, ali volta quando ele estiver podendo. Se não, coloca ele aqui que a gente vai seguir nesse assunto. Ô, Yuri, tem uma música, né, que é aquela cai o rei de paus, cai o rei de ouro, cai o rei de espadas, cai... Não fica nada. O que está acontecendo com a Lava Jato é isso, né? Primeiro, assim, a Lava Jato de Curitiba entra em colapso quando vem a Vaza Jato e mostra, o time do The Intercept Brasil mostra, e da Folha de São Paulo, consórcio de veículos, aí depois todo mundo entra, mas mostra que havia mais do que anseio político, né? Havia troca de informação, havia Deltan Dallagnol medindo passos a serem tomados. Isso está escrito, ele sempre refuta, a gente sempre traz o outro lado, ele não reconhece a validade das conversas, mas as consequências, o presente mostra o que o passado revelou, né? De que dava passos pensando no impacto político dessas ações. Isso leva a Lava Jato a colapsar e abre a porta para que Augusto Aras acabasse com a operação e com o sistema de força-tarefas que a fez ser o que ela virou. Agora cai a do Rio de Janeiro e ficam assim contaminados os dois principais flancos dessa denominada operação que marcou uma era da política. De novo, repito, né, levou à cadeia o risco mais popular político da América Latina Democrática, Luiz Inácio Lula da Silva. Yuri. E joga a luz mais uma vez que o devido processo legal tem que ser seguido. Não se trata de defender impunidade a todo custo ou punidade a todo custo. É ao contrário, é a punição daqueles que têm que ser punidos depois de julgados durante o processo legal, seguindo as regras do jogo. E o que se viu é nesse ímpeto de atuação e de fazer frente. Havia até uma espécie de competição entre Lava Jato de Curitiba e Lava Jato do Rio em um determinado momento, de qual era mais produtiva, qual conseguia resultados mais expressivos, não do ponto de vista apenas jurídico, mas principalmente político. E o Leandro Rezende foi muito feliz nessa definição de juízes superstar que viraram celebridades, porque isso aconteceu de fato com Marcelo Bretas. E a grande questão é essa, é que depois isso abre flanco, porque era previsível que houvesse reação, e a reação está dada à medida que se abrem brechas como essas que estão vindo à tona, ou que já vieram à tona e que agora são apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo papel é exatamente esse, é de ser guardião desses guardiões da lei, que é o Poder Judiciário. Mesmo sendo poderoso, o Judiciário tem regras a cumprir, e isso que fica evidente, de que quando essas regras não são cumpridas, a reação vai vir, e é isso que está se vendo agora, esse primeiro afastamento decidido pelo Conselho Nacional de Justiça e que tem acaba jogando luz a como ambas as varas atuaram, né? A de Curitiba e agora a do Rio de Janeiro. E, claro, não dá para dissociar desses aspectos disciplinares, e agora especificamente de Bretas, dentro do âmbito do Judiciário, mas, como você disse, não dá para dissociar do que aconteceu também no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, que levou ao desmonte da atuação dos procuradores que fizeram as forças-tarefas que ficaram famosas com a Lava Jato.
E tem muita... Primeiro assim, né, no caso do Superstar aí que o Leandro citou e que o Yuri falou que foi... Gente, o Marcelo Bretas, ele posou para um... Pousou, tá? Posou. Ele foi lá, não é que o repórter fotográfico tava assim, na cola. Vamos descobrir qual é a desse juiz que tá metendo aqui os caras do Rio na cadeia. Olha, por ordem dele, prenderam no meio da rua, como prenderam Michel Temer, prenderam como prenderam no meio da rua a Moreira Franco, no Rio de Janeiro. E você fala, bem feito. Nenhum deles, depois desses casos, não se sustentaram. Esses caras acabaram inocentados porque o que se dizia não parava de pé, os procedimentos foram... E não é assim, porque tem inimigos ou amigos poderosos. Não, quem olhava ali a argumentação, olha, a Temer fez um depósito de 400 milhões. Não era uma história dessa, Yuri? Que o preposto do Temer fez um depósito, um saque de 400 milhões, era um volume assim que saiu divulgado. Se você lembrar do Gedel Vieira Lima, ele tinha 50 milhões de reais em 325 malas. Lembra daquela foto? Aquelas caixas de papelão era mala, enormes, era caixa, era sacola, era tudo. Ali tinha 50. E nesse caso foi uma entrevista que eu fiz. Quando o Temer falou, olha, visualiza o que é alguém sair com 400 milhões de um banco. Você precisa de um caminhão, não é nem de um caixa. Precisa de um caixa forte. É isso, o meu preposto foi... Então, assim, as coisas foram caindo por terra. Larissa, muita gente vai falar, olha, mas porque... deixa eu concluir, porque eu fui abrindo janelas e não fechei. Então não é que o repórter estava tentando entender qual era, não, pediram para fazer um perfil do juiz, normal, e aí ele falou, ótimo, vamos lá, eu vou malhar hoje. E ele foi e fez foto puxando ferro pesado, com o muque de fora, lembra disso? Foi um perfil do jornal O Globo, que é exatamente do Rio de Janeiro, onde ele atuava. Muita gente vai dizer, Larissa, que diferença tem, né, entre isso... E, por exemplo, ser aniversário do Arthur Lira e ele chamar os ministros do Supremo, presidente da República, como a gente sabe que aconteceu, inclusive sob Bolsonaro, né? Porque as pessoas tendem a achar que essas conversas não aconteciam. Tem, né? Uma reunião dos três poderes, numa residência oficial. Quando um presidente da República chama, como também aconteceu e vai voltar a acontecer, né? Dias Toffoli vai ao Planalto conversar com o Bolsonaro. Certamente, como eu contei para vocês, já teve encontros de Lula com Alexandre de Moraes no TSE. São encontros com algum revés institucional. Daniela, e na feijoada da pós-diplomação, né? Teve um almoço na casa de um advogado, de novo, cerimônia, pós-diplomação, advogados, ministros, conselheiros jurídicos, mas sambão de domingo, feijoada com abadá no pós-carnaval é outra parada. Culto evangélico em campanha para a prefeitura, quando se tem uma disputa, é outra parada. A gente vê isso, Larissa, e de novo, né? Pensa um pouco sobre qual vai ser o legado na história mesmo do que foi a Lava Jato e seus expoentes. Dani, quando a gente teve acesso a essa informação, né, mandei mensagem para umas fontes aqui e me nomearam um fato que eu acho interessante a gente trazer, de que isso teria... Palavras da fonte, que acontecer mesmo em fevereiro. Um outro passo do o que essa fonte nomeou como fim da Lava Jato. No mês que tivemos aí a soltura de Sérgio Cabral, no mesmo mês temos então afastamento do juiz, do Bretas, e como também me pontuaram, Sérgio Moro chegando ao Congresso Nacional e em diversos momentos se sentindo isolado. Então foram me pontuando como esse ano, agora em especial fevereiro de 2023, na opinião, claro, de quem esteve no olho do furacão ali e envolvido em algumas investigações da Lava Jato, seria provas de que a Lava Jato não será a mesma, obviamente, e muito menos o que se fez pela Lava Jato, com a Lava Jato, consiga continuar de pé, como o próprio Pedro Duran trouxe, que muitos advogados podem usar até desse argumento para tentar voltar atrás em algumas decisões. Mas é importante pontuar também que eu estava até relembrando os dados que desde 2021, Bretas tem tido a sua atuação questionada em tribunais superiores. E a gente vem pontuando isso, né? Até para ficar diferente as reuniões institucionais em sedes de poderes com representantes de demais poderes, mas o Witzel foi visto em jatinho, em festas, até mesmo no Maracanã, acompanhado de alguns políticos.
alguns políticos. Chegou a ser punido pelo TRF2, mesmo assim continuou. E uma cena que eu me lembro assim com perfeição é uma imagem dele ao lado não só de Jair Bolsonaro, como também do prefeito Marcelo Crivella, também isso há alguns anos. Então no governo Bolsonaro, Bretas conseguiu deixar mais claro ainda o que seria a Lava Jato, como se a Lava Jato tivesse, e é acusada, a gente lembra disso, um nicho político específico, como se os demais políticos, aí nesse caso eu trago Marcelo Crivella, trago o próprio Witzel, trago o governador do Rio de Janeiro, como se eles não fossem políticos, como se coubesse a Lava Jato apenas investigar e estar ali, né, em meio a julgamentos de envolvidos no nicho político que, para quem acusa a Lava Jato, seria apenas do PT, como se tivesse uma tendência. E é por isso que, inclusive, tivemos algumas sentenças ali do próprio atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deixaram de estar em vigor, porque há uma comprovação, com imagens, inclusive, como a gente tem trazendo aqui, de que integrantes da Lava Jato teriam um lado político, enquanto a gente lembra, não cabe a um juiz fazer nada disso, né, Dani? Eu vou trazer o Leandro Rezende aqui, porque ele conseguiu repercussão ao vivo aqui. Se você chegou agora, caiu o rei de paus da Lava Jato no Rio de Janeiro. Marcelo Bretas está afastado do CNJ. Ele não responde a 1 nem a 2, mas há 3 procedimentos lá. Paga o preço pela excessiva proximidade com a direita e extrema-direita do Rio de Janeiro, em especial com a família Bolsonaro, que ele fez questão de externar ao público. Um juiz de atuação cercada de controvérsias, como eu contei para vocês, revelei no painel ainda aqui, ó, em janeiro de 2018, né, que Marcelo Bretas, ele foi alvo de um questionamento da Justiça Federal por ter entrado lá na Justiça para pedir o direito de ele e a mulher, apesar de terem vários imóveis, para que ele e a mulher pudessem receber o auxílio moradia, né? Inclusive porque eles moravam juntos, era vedado o acúmulo, ele tentou receber no judiciário essa defesa. Tudo isso, mas a proximidade com a chamada extrema-direita ou direita no Rio de Janeiro, teve o preço hoje cobrado e ele está respondendo essas ações. A primeira já teve 11-4, ele está afastado do cargo de juiz, não perde o salário. Leandro Rezende vem para cá, falou com o advogado que entregou a acusação de uma suposta atuação ilegal de Bretas na negociação de benefícios, inclusive, pré-acordos de delação. O juiz se envolver na negociação de acordo de delação é ilegal, ilegalíssimo. E segundo esse advogado ouvido pelo Leandro, e que formalizou essa denúncia contra o Bretas, foi exatamente isso que ele fez. Fala, Leandro. É isso, Dani. Conversei agora há pouco aqui com o Nitalmar Dias Filho, né, advogado que fez ali, juntou suspeitas sobre a atuação do Bretas enquanto ele estava comandando a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e que levantou essas suspeitas de que o agora juiz afastado teria algum tipo de participação na negociação de delações premiadas, né? Isso virou uma delação que o Nitalmar apresentou e se tornou uma matéria da revista Veja em 2021. É com base nessa matéria que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil faz uma representação contra Marcelo Bretas no Conselho Nacional de Justiça, e é com base nessa representação que o Bretas tem, uma das 3 representações é essa, e é com base nessa que o Bretas está afastado de maneira cautelar. O comentário que o Nitalmar, esse advogado que abre essa porteira toda de suspeitas, o comentário dele é de que ele espera que o Bretas receba um julgamento imparcial que tenha todos os seus direitos constitucionais. E ele cobra também que a outra parte envolvida nessa suposta negociação de delações também tenha algum tipo de investigação, mas não é com o CNJ, né? Ele está falando também dos procuradores da Força-Tarefa, da extinta Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, do Ministério Público Federal. Esse é um ponto. Quem também repercutiu já essa decisão, Dani, sem enviar comentário, mas distribuiu para os seus contatos nas redes sociais, né, a decisão dada pelo CNJ, foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, destacando Perdi essa.
O Eduardo Paes lembrando que a representação que ele apresentou contra o juiz Marcelo Bretas questiona o fato do Bretas ter marcado de forma seguida, durante a campanha eleitoral de 2018, interrogatórios do ex-secretário de obras de Eduardo Paes, o Alexandre Pinto, que era réu confesso de acusação de recebimento de propina na gestão Eduardo Paes. Porque a eleição de 2018 era importante, nessa eleição Eduardo Paes enfrentou o Wilson Witzel, acabou perdendo de maneira até surpreendente. O Witzel é um novato na política e o entorno do Eduardo Paes sempre disse que essas marcações de depoimento do Bretas, colocando as suspeitas de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, chamando um réu confesso, que é o caso do ex-secretário de obras dele, para prestar depoimento, tudo isso acabou gerando um desgaste grande para a campanha do Eduardo Paes em 2018 e se avalia que contribuiu para a derrota dele e para a vitória do Wilson Witzel, com quem, logo depois, e essa proximidade era notória, logo depois o Witzel foi fotografado várias vezes ao lado do Bretas, inclusive, enfim, participaram de vários eventos juntos. Dani, é isso, basicamente, de repercussão que a gente tem dessa decisão importante, né, sobre alguém que já teve muito prestígio lá no Rio de Janeiro.